Olá! Hoje vamos mergulhar em um mundo fascinante que, apesar de estar por toda parte, é completamente invisível aos nossos olhos. É um mundo de organismos minúsculos que ditam regras na nossa saúde, na nossa história e até no ambiente. Sim, estou falando delas, as bactérias. E para começar essa nossa investigação, que tal uma pergunta um tanto curiosa? O que a diarreia do viajante e a peste negra podem ter em comum? Parece estranho, né? Uma é um perrengue de viagem, geralmente passageiro. A outra foi uma das piores pandemias que a humanidade já enfrentou. Qual será a conexão? Pois é, a resposta é que os responsáveis por esses dois crimes são, na verdade, membros da mesma família de bactérias. Isso mesmo. E é por isso que hoje vamos agir como detetives, sabe? Vamos investigar esses culpados microscópicos para entender como eles agem e o tamanho do impacto que podem ter. Então vamos lá. Para entender os nossos suspeitos, a gente primeiro precisa conhecer a área de atuação deles. Estamos entrando de cabeça no mundo da bacteriologia, que é a ciência que se dedica a identificar e estudar esses organismos. A definição formal já diz tudo. A bacteriologia estuda as bactérias, que são, olha só, o grupo mais numeroso de organismos que podem causar doenças no planeta. A escala disso é uma coisa impressionante. A gente está falando de uma população que ultrapassa e muito a de qualquer outro ser vivo. Todas as bactérias pertencem a um reino chamado Monera. Dá para pensar nele como se fosse a base da árvore da vida, sabe? São organismos de uma única célula com uma estrutura bem simples. Elas não têm um núcleo definido, nem aquelas organelas mais complexas que a gente vê nas células de animais ou plantas. Elas são basicamente a forma de vida mais antiga e fundamental que existe. Agora que a gente já tem o básico, como é que os cientistas fazem para identificar uma bactéria específica no meio de tantas outras? É como na investigação policial. Eles usam características-chave para montar uma espécie de retrato falado do culpado. E a primeira pista para identificar um suspeito é até bem simples, é o formato dele. As bactérias costumam ter três formas básicas. Os cocos são redondinhos, parecem umas bolinhas. Os bacilos têm formato de bastão. E os esperilos são em espiral, como um saca-rolhas. Só com isso já dá para começar a eliminar um monte de suspeitos da lista. O próximo passo é um dos testes forenses mais importantes da microbiologia, a coloração de Gram. Esse teste divide quase todas as bactérias em dois grupões. As Gram-positivas seguram um corante roxo e ficam azuis no microscópio. Já as Gram-negativas não seguram esse corante e depois de receberem outro, ficam rosa. E olha, essa diferença de cor não é só um detalhe. Ela é absolutamente essencial para decidir qual antibiótico vai funcionar no tratamento. Bom, agora que a gente já sabe como traçar o perfil dos culpados, vamos focar em uma das famílias do crime mais famosas do mundo bacteriano, as Enterobacteriaceae. Dentro dessa família tem uns nomes bem conhecidos, quase celebridades do mundo microbiano. Gêneros como Escherichia, Salmonella e Yersinia são responsáveis por um monte de doenças, desde uma intoxicação alimentar comum até pandemias que marcaram a história. E para entender o que é um oportunista, não tem exemplo melhor que a Escherichia coli, a famosa E. coli. Na maior parte do tempo, ela vive lá, tranquila, no nosso intestino. Mas, se a oportunidade aparece, ela aproveita para causar problema, tipo infecção urinária ou a tal da diarreia do viajante. É um membro da família que pode ser tanto um cidadão de bem quanto um criminoso. Agora vamos ver o tamanho do estrago que essa única família pode fazer. Vamos comparar dois casos bem extremos, um incômodo bem comum e uma catástrofe histórica. E o mais doido é que ambos são causados por parentes próximos. Vamos começar pela E. coli. Esse número 5 representa os 5 grupos principais de E. coli que causam doenças intestinais. São criminosas muito versáteis. Uma das linhagens, a ETEC, é a principal causa da diarreia do viajante, aquela que pode estragar as férias de qualquer um. Mas outras linhagens são bem mais perigosas, podendo causar surtos graves de intoxicação alimentar. Essa versatilidade toda mostra como uma única espécie pode ter um arsenal de ataques bem variado. Mas agora, vamos sair do comum e ir para o histórico. Dentro da mesma família, a Enterobacteriaceae, um outro membro foi o responsável por uma doença que literalmente mudou o curso da civilização. Apresento a Yersinia pestis. Esse é o nome do agente por trás da peste negra, uma doença que começa em roedores, mas que, nas circunstâncias certas, pode saltar para os humanos com efeitos devastadores.
Certo, mas como essa doença se espalha? O ciclo parece um roteiro de filme de suspense. A bactéria vive em reservatórios, que são os ratos. Aí vem um vetor, que é a pulga do rato, e transmite a bactéria ao picar o rato infectado e depois picar uma pessoa. Nesse cenário, o ser humano é um hospedeiro acidental, um alvo que não deveria estar ali, no ciclo de vida da bactéria. Todos esses casos, da E. coli à Yersinia, nos levam a um ponto muito importante. Eles revelam uma coisa fundamental sobre a relação entre os micróbios e seus hospedeiros. No fundo, tudo é uma questão de equilíbrio. O parasitismo é como uma dança bem delicada. Numa relação que dá certo, o parasita não quer matar o hospedeiro. Pensa bem, se o hospedeiro morre, o parasita morre junto. Eles formam um sistema que busca um equilíbrio biológico para sobreviver. E essa frase resume a ideia perfeitamente. A morte do hospedeiro é, na verdade, uma interação fracassada que não é boa para ninguém, nem para o parasita, nem para o hospedeiro. O ideal para o parasita é causar dano só o suficiente para garantir a própria sobrevivência, nada mais. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, né? Se a natureza busca esse equilíbrio, o que dá errado? O que faz uma bactéria como a E. coli, que mora na gente sem causar mal, virar uma vilã? Ou o que permite que a Yersinia pestis cause uma pandemia? A resposta está justamente na interação complexa entre o ambiente, o hospedeiro e o próprio parasita. É um equilíbrio super delicado que, quando se rompe, pode ter consequências gigantescas.